Das paz a todos os irmãos, a todas as irmãs, uma boa noite a todos. Com muita alegria estamos reunidos mais uma vez para cultuar e adorar o nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículos de número 17 e número 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta ele está dizendo que mesmo que todas as coisas, todo o nosso derredor, as coisas não estejam acontecendo de acordo com aquilo que nós esperamos, que todas as coisas pareçam ruins aos nossos olhos, mesmo assim, nós devemos nos exultar em Deus, nos alegrar em Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus que nos deu a vida. Ele é o Deus que nos deu a graça de estarmos vivos. E Ele ainda, além de tudo isso, ainda mandou Jesus para que fôssemos libertos do pecado, para que em Jesus encontrássemos vida e vida abundante. Então, nesse momento, façamos nossa oração de adoração e logo depois cantaremos o hino 70 de invocação. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos porque mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar o Teu nome. Nós te agradecemos pela presença real e viva do Teu Espírito Santo em nosso meio, Pai, que já vem aquecendo os nossos corações, já vem trazendo para as nossas vidas, Senhor Deus, a alegria e a certeza de que receberemos nessa noite alimento espiritual para as nossas vidas. Seremos fortalecidos espiritualmente, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Espírito Santo que nos dá forças, que nos anima nos momentos de fraqueza e nos momentos de dificuldade. Nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque mesmo que talvez as coisas ao nosso derredor não estejam bem, não estejam caminhando de acordo com a nossa vontade, mas nós temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E mesmo assim nós te adoramos, nós te louvamos e glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos deu o dom da vida. E além de nos dar o dom da vida, ainda nos livrou do pecado e nos deu a graça de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. E a certeza de que teremos vida eterna junto a Ti, ó Senhor Deus. Por isso nós queremos Te adorar nessa noite. Nós queremos glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos os nossos hinários no hino de número 70 para cantarmos o nosso hino de invocação. Concede-nos
nós vamos dar alguns avisos. Primeiro aviso, primeiramente, parabenizar a irmã Raquel, que está completando mais um ano de vida nessa noite. Feliz aniversário, que Deus possa estar derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida e sua família, Raquel. Outro recado também, agradecer aos irmãos que nos ajudaram com a doação de alimentos. Nesse mês conseguimos montar 5 cestas. Então 5 famílias foram abençoadas com essas cestas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por nos ajudar. Também agradecemos a alguns irmãos que estão nos ajudando com ofertas para as reformas que estamos fazendo lá na igreja. As reformas são para a manutenção do templo e também para adequar a igreja, porque nós vamos estar fazendo o projeto de auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse projeto ele é necessário a ser feito a cada 3 anos, renovado a cada 3 anos, e sem esse documento a gente não consegue o alvará para estarmos funcionando legalmente, então. E alguns irmãos têm nos ajudado com doações. Recebemos já essa semana uma doação de R$1.000 e uma outra doação de 5 sacos de cimento. Então que Deus abençoe a sua vida, você que doou. Nós agradecemos a esses irmãos. Outro agradecimento também aos irmãos que participaram ontem do projeto, do treinamento do Corpo de Brigadistas da igreja. Para que o auto de vistoria possa ser concedido, uma das exigências é que seja feito treinamento de brigadistas. E alguns irmãos estiveram presentes ontem na igreja e fizeram esse treinamento ontem. Também queremos avisar que no próximo domingo, dia 24 de maio, é a celebração do coração aquecido. Então, no dia 24 de maio, às 18 horas, no YouTube da Igreja Metodista 3RE, você pode já, no seu YouTube lá, se cadastrar para que você possa acessar mais facilmente no domingo, mas também será colocado o endereço no grupo, no domingo, horas antes do culto iniciar. Às 18 horas será a celebração infantil. Então, para o seu filho, para a sua filha, às 18 horas você já liga lá para ele que ele poderá participar da celebração infantil. E às 19 horas será a celebração dos adultos. E será uma celebração, então, regional, como foi a celebração da ceia no mês de abril. Lá, quando no começo de abril, a gente assistiu por meio do YouTube da região. Semana que vem também o culto não será transmitido pelo Facebook da igreja, mas sim pelo YouTube da região, que será uma celebração regional. Acho que de avisos é só. E nesse momento nós vamos fazer nosso momento de confissão dos pecados. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Somos sarados, somos livres do pecado, mas a graça de sermos perdoados, ela só se dá quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. Então que neste momento nós possamos fazer o nosso momento de confissão, primeiramente um momento de oração silenciosa, e logo depois eu vou pedir para a Dona Zélia fazer a oração comunitária para nós. Que neste momento possamos fazer então essa oração.
Amado Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar oferecendo este culto a Ti, esse culto que só o Senhor merece. Mas nesse momento de culto, esse momento tão importante, Pai, onde podemos abrir os nossos corações para pedir perdão pelos nossos pecados, somos pecadores sim, Pai. Portanto, nos quebrantamos diante da Tua face, nos arrependemos, Senhor, e que de hora em diante possamos, ó Pai, estar com os nossos pecados perdoados. Amém. E assim, ó Deus, oferecer um culto a Ti de coração puro, coração limpo, que só o Senhor pode estar perdoando os nossos pecados. Amém. Reconhecemos, Senhor, que temos falhado. Reconhecemos, Senhor. Por isso nos humilhamos diante da Tua face. Amém. E na certeza que o Senhor é o Deus que está aqui presente nesta sala, onde é a Tua igreja. Sim, Jesus. Ó Deus, é que nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus do perdão. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem na carta de 1 João, primeira carta de João, capítulo número 2, versículo 12. Um pouquinho para frente aí de Pedro, de 1 Pedro. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, o nome de Jesus. Então, temos a certeza de que fomos perdoados por Deus, de que estamos nos colocando na presença de Deus de maneira pura, realmente remidos dos nossos pecados. Então, neste momento, convido os irmãos a já separarem o seu envelope aí de dízimo, que nós vamos cantar o hino de número 270, que será o nosso hino de oferta, e logo após o pastor estará fazendo a oração, consagrando as nossas ofertas. Senhor nosso Deus, amado, querido, bondoso e eterno Pai, diante de Ti, Senhor Deus, no momento do culto, no momento, Senhor Deus,
de te louvar, te glorificar. Nós agora, Senhor Deus, também trazemos diante de Ti, no Teu altar, os nossos dízimos, as nossas ofertas, crendo na Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor Deus, não voltará vazia, mas prosperará naquilo pela qual o Senhor a designou. Ao Senhor Deus consagramos os dízimos, as ofertas, e também, Senhor Deus, aquelas ofertas que têm sido dadas para a construção. Neste momento nós consagramos e abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Que verdadeiramente, como a Tua palavra garante, que o Senhor, ó Deus, fará transbordar. O Senhor, ó Deus, estará abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida, pela qual nos vem maior abastança. Também, ó Deus, abençoamos as mãos que estarão, ó Deus, direcionando os dízimos e as ofertas, mas que seja, Deus, somente para o louvor da Tua glória. Nós oramos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi avisado aqui, né, nós, a partir da semana que vem, no domingo que vem, nós vamos comemorar o Dia do Coração Aquecido, o dia em que o Espírito Santo realmente selou a vida de John Wesley, e ele, a partir de então, saiu de dentro das quatro portas da igreja. E aí então Deus começou a usá-lo para reformar a nação, reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Lembrando ainda que no dia 31, nós comemoramos o dia do Pentecostes. Então, dia do Pentecostes, dia 31, coração aquecido, dia 24. E também, né, dizendo à igreja que o mês de maio, na igreja metodista, ele é comemorado como o mês da família, o mês do lar. E vem à nossa memória os cultos que nós aqui fizemos, as campanhas que nós aqui fizemos da família. Foram muitas delas. E em cada campanha nós pudemos ver a manifestação do poder de Deus com curas, com milagres e com tantas maravilhas. E as pessoas aguardavam pelo mês de maio para poderem realmente concordarem e verem a manifestação da glória de Deus. Mas esse ano as coisas são diferentes. Este ano nós não pudemos nem mesmo celebrar a Páscoa juntamente com a igreja no templo e outras também atividades, né, e comemorações, como agora no dia 24 de maio. Mas uma coisa nós temos a certeza, é que Deus, Ele está presente em todo o lugar. E como nós comemoramos o mês de maio, o mês da família, hoje o Senhor nos deu uma palavra, e o título desta mensagem é: Vamos passar por esta tempestade. E o Senhor vai mostrar o seu poder nas nossas famílias. Amém. Você pode dizer amém? Diga amém. Amém. Então, para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós passamos esse texto também para o grupo da igreja, para que pudessem estar lendo, né? É um texto bastante longo,
mas nós vamos ler apenas, para esse momento agora, Marcos, capítulo de número 4, lendo os versículos de número 35 ao 41. E depois nós vamos falar alguma coisa sobre o restante deste capítulo, até o versículo de número 20. Mas, inicialmente, eu quero que você acompanhe esta leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E disse ao vento: aquieta-te. E fez-se grande bonança. Vou ler de novo. Disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a sua palavra lida e que o Espírito Santo possa nos tomar como boca profética de Deus. E que a igreja toda, agora reunida e concordando nesta palavra, possa estar reivindicando de Deus aquela necessidade que está necessitando, que está precisando agora. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite, para podermos chegar a Ti, confiados em Jesus Cristo, confiado no sangue do Cordeiro. E obrigado, Senhor, porque nos achegando a Ti, temos a certeza que aquilo que é Teu vai estar chegando a nós e tirando de nós tudo quanto está impedindo a plena comunhão contigo, a plena comunhão com a igreja, a plena comunhão com o projeto de Deus nesta terra. Senhor, nós estamos abertos agora, crendo que o Senhor, nesse momento da palavra, vai derramar sobre a tua igreja a plenitude do teu amor, vai derramar sobre a tua igreja a esperança, vai derramar sobre a tua igreja a confiança. E obrigado, Jesus, porque podemos não ter o tempo agora para nos reunir, mas temos Jesus que está conosco. Temos o Espírito Santo que nos leva e nos conduz a toda a verdade, ministra em nós o poder da palavra. Cria mesmo agora, Senhor Deus, novo ânimo. Cria agora, Senhor Deus, fé. Cria agora, Senhor Deus, esperança. Cria, Senhor, em nós um coração puro.
Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele fala de Jesus. E é importante nós entendermos o contexto deste escrito, onde Marcos, ele mostra que Jesus havia passado o dia todo com não apenas os seus discípulos, mas com uma grande multidão, e ali então ele começou a falar por parábolas, ele começou a explicar as parábolas, ele começou a desvendar dentro daquela multidão o projeto de Deus. E agora, ao final do dia, como diz o texto aqui, ao final do dia, ao cair da tarde, então aquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Sendo já tarde. Meu amado, essa palavra é desafiadora. E aí, então, nós queremos entender também o contexto desta viagem. Quando Jesus diz aos seus discípulos, passemos para outra margem, ele não estava falando com alguém que não fosse de ofício do mar. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos, ele chama à beira do mar da Galileia, e ele chama um grupo que era acostumado a pescar. E não era incomum para esses discípulos, enquanto pescadores, de que à tarde, ou seja, à quase noite, tarde e noite, era o momento em que eles iam armar as redes. E era comum também que eles pescassem a noite toda esperando alguma coisa que viesse do próprio suor, das próprias redes. E também eles eram acostumados com aquele mar ali, vamos dizer assim, era muito conhecido. Eles conheciam as marés. Eles conheciam também as tempestades, e creio que eles já haviam passado por tantas outras tempestades. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, quando diz para eles, vamos atravessar este mar, Jesus, ele faz uma coisa, ele pega um travesseiro, e vai lá na popa do barco, bota o seu travesseirinho ali, deita-se sobre o travesseiro, e aí então ele começa a dormir. Ele cochila, talvez olhando de um lado e olhando do outro, estava tudo bem, e aí então ele pega no sono. Por que será que Jesus pega o seu travesseiro? Por que será que ele vai lá na popa do barco? E aí, então, vamos dizer assim, que com aquele balanço do barco, nada melhor para dormir, e Jesus, então, caiu num profundo sono. Primeiro, o que nós queremos entender é que Jesus acreditava que aqueles pescadores, eles eram capazes de irem para o outro lado. Se Jesus houvesse convidado, vamos dizer assim, Mateus, né? Ou um outro, né? Para que fosse um cobrador de impostos, como era Mateus, ou como Zaqueu, vamos atravessar, ele não sabia, porque ele não tinha prática para isso, nunca tinha, talvez, entrado e participado de uma pescaria. Mas não, Jesus acreditou que eles eram suficientes e tinham condições de passar para o outro lado. Então, como que dizendo, bom,
Eles são capazes, então agora eu posso dormir um pouco. Eu quero que você entenda que Jesus havia passado todo o dia falando, pregando, ensinando, falando por parábolas, e depois falando com os seus discípulos. E agora Jesus acredita que eles eram suficientemente aptos para atravessar o mar. Então ele deu a palavra, e a palavra era essa, foi essa: vamos atravessar o mar. Mas uma coisa que também nos chama a atenção é que já era tarde. Eu acredito que os discípulos, eles agora não eram mais pescadores, porque Jesus já os havia chamado e dito a eles: olha, de agora em diante vocês serão pescadores de homens, vocês não serão mais pescadores de peixe. Então, talvez olhando para os discípulos, quando Jesus diz: olha, vamos atravessar do outro lado, eles arregalaram os olhos dizendo: Senhor, mas agora a gente estava pensando mais em ir para casa. Ah, Jesus, agora a gente estava pensando mais em tirar um cochilo. E agora o Senhor diz que nós temos uma nova etapa e outra já é tarde. Mas Jesus entendia o que estava falando. E eu quero que você agora coloque isso no teu espírito. Jesus sabe todas as coisas. E ele sabe porque ele tem domínio de tudo. E mesmo sendo tarde, como diz aqui o texto, Marcos, ele escreve assim: sendo tarde, sendo já tarde, Jesus disse: vamos do outro lado. E aí a pergunta é essa: era tarde ou não era tarde? Se fosse para pescar, não era tarde, era o momento. Mas como não era para pescar peixe, não era para irem. Por quê? Porque era tarde para pescar peixes. Para pescar homens, não peixes. E essa também é uma questão que nós, todo dia, gerenciamos. É tarde ou não é tarde? De repente você tem um negócio para executar e você fica pensando: será que é a hora de fazer esse negócio? Ou será que eu vou esperar um pouquinho? Ou, de repente, mas já é tarde, eu preciso caminhar lá na frente para fazer e executar algum projeto, alguma coisa. Também com relação à saúde. Ah, o médico disse isso, o médico disse aquilo, e aí, olha, eu vou correr para fazer os meus exames, isso é muito bom e tem que ser feito mesmo, mas vem à cabeça: será que não vai ser tarde se eu esperar um pouco, mas se eu for agora? Uma outra questão também é com relação à família. Algumas situações que nós percebemos que erramos na nossa família. Por quê? Porque muitas vezes achamos que já era tarde, e aí, por achar que não, que já era tarde, nós não fizemos mais nada. E quantas famílias estão sendo destroçadas? Por quê? Porque as pessoas olham e dizem: olha, já é tarde. Outros dizem: olha, se eu pudesse não ter feito isso, talvez até teria condições de restaurar o meu casamento, o meu relacionamento, mas já é tarde. E nesse momento de pandemia, esse tem sido um grande problema. Porque existe muita briga política, existe muito medo, e as pessoas agora também dizendo: será que já não é hora de nós sairmos para as ruas? Não é hora de nós sairmos ao trabalho? Do outro lado, falo: não é a hora ainda. Outros dizem: não, é a hora, porque se nós não sairmos agora às ruas, será tarde. E por outro lado, entendendo os dois lados, a vida humana é importante, nós não podemos perder de vista a vida, o ser humano, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas também nós não podemos omitir
que se nós não tomarmos uma atitude, talvez possa ser tarde. Quando for aberto para que todos voltem ao trabalho, muitos deles vão voltar, só que não haverá trabalho. Muitos, ao voltarem, já não vai ter condições de começar do nada. E aí, então, mesmo as indústrias que abrirem, será que elas vão receber aqueles que foram dispensados do trabalho? Mas esta palavra já é tarde. Já era tarde. Mas Jesus, mesmo assim, disse a eles, mesmo sendo tarde, Jesus Cristo diz, nós vamos passar do outro lado. Ah, meu amado, que bom que você está assistindo esse culto e participando dele. E eu quero dizer a você que nunca é tarde para ouvir a voz de Jesus. Ah, Jesus não estava convidando aqueles discípulos para um piquenique. No meu tempo era piquenique, né? Para um passeio. E principalmente o passeio de barco aquelas horas. Não, amados. Mas Jesus, ele tinha, tem e sempre terá um projeto para desenvolver nas nossas vidas. Ainda que você ache que é tarde. Eu quero dizer para você que para Jesus nunca foi tarde. Nunca é tarde. Por isso o salmista diz, eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. E quando Jesus Cristo diz, passemos, ele deixa que a equipe que conduzia os barcos, não era um só, Jesus estava em uma, mas tinha outros que estavam seguindo. Mas Jesus deixa eles no comando da viagem, porque eles eram capazes. E agora também contextualizando isso, quando nós entendemos que quando eu votei para o presidente da República, e eu quero dizer a vocês que eu já votei no Lula também, porque eu achei que ele seria um grande presidente. A capacidade dele. Outros tiveram a oportunidade, como eu tive a oportunidade, você teve a oportunidade de votar agora para um presidente. E ele constituiu ali a sua equipe de trabalho. A visão, eu creio que era atravessar com o Brasil e fazer do Brasil uma grande nação, como é. E podemos perceber também que a pandemia talvez fosse pior hoje, se não houvesse feito o ajuste lá no INSS. Você já pensou nisso? Mas o que eu quero dizer é que, se eu votei, eu acredito que quem ganhou foi pela maioria. E a maioria, na questão do nosso governo, ela estabeleceu um presidente. E ele, a sua equipe. E Jesus, eu acredito, assim como Jesus confiou naqueles que estavam pilotando aquele barco, nós também precisamos acreditar, amados, naquele que está pilotando o rumo da nossa nação. Isso é bíblico. Porque toda autoridade é constituída por Deus, até mesmo se for para castigo, entenda isso.
Só que nós entendemos que a igreja de Cristo, ela não pode ficar dormindo sobre um travesseiro. Jesus podia. Porque ele tem o controle de tudo. E eu quero que você entenda também que ele já havia dado uma palavra, e a palavra dele era: nós vamos passar para o outro lado. Só que em dado momento houve uma tempestade, creio eu, segundo o relato, que foi uma tempestade jamais vista por eles. Por aqueles que estavam acostumados com tempestades. Aí eu pergunto a você, você já viu alguma tempestade como essa, chamada Covid-19? Eu não. Nunca vi. Mas, infelizmente, nós estamos nela. Nós estamos neste mar. E aí nós percebemos que os governantes, a equipe responsável por fazer-nos atravessar até o outro lado, está perdida. Porque assim como você nunca viu uma pandemia como esta, nem eu, eles também não. E uma coisa que eu acho, assim, tremenda, é que os grandes países como os Estados Unidos sucumbiram diante desta pandemia. A China e outros tantos, você sabe disso. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele havia dado uma palavra. E por isso, quando ele deu a palavra, ele descansou. Se lembra que nós já falamos do descanso? No estudo bíblico passado. Ainda resta um descanso. Então, meu amado, aquele que estava descansando era aquele que dá o descanso. E por que descansava? Porque ele já havia dado a palavra dele. E quando ele deu a palavra dele, ele, penso eu, dado a palavra, ele diz: bom, agora eu posso descansar porque a minha palavra vai levá-los ao outro lado. E ele descansou. Só que os discípulos não haviam assimilado que Jesus já havia dado uma palavra e por isso ele podia descansar. Então eles não descansaram. E diz a palavra de Deus que a água já estava enchendo o barco e eles, desesperados, foram a Jesus e sacudiram Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não se importa porque nós estamos morrendo. Olha aí o que eles disseram para Jesus: Senhor, o Senhor não está ligando para a gente, não. O Senhor não está ligando para nós, não. O Senhor não está vendo que nós estamos morrendo. Mas me parece que tem alguma coisa semelhante com esse tal de Covid-19. Há muita gente que está dizendo: pastor, mas o que é que está acontecendo? Será que Jesus não está vendo que nós estamos morrendo? Olha, subiu e vai subir mais, e isso e aquilo. Meu amado, será que Jesus não está se importando? Será que Jesus está dormindo? Amado, ele já deu uma palavra. E ele disse: neste mundo tereis tribulação. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deu palavras dizendo: não temas, porque eu sou contigo, como diz a Josué, por onde quer que andares. Como diz lá em Isaías: se você estiver nas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará.
Mas o que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? A palavra de Deus foi dada, o rumo foi dado, e Jesus disse: vocês vão passar. A igreja vai passar. Você vai passar. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui: passemos para o outro lado. E aí eu pergunto para você: de que lado você quer ficar? No estudo de quinta-feira nós falamos isso. Aqueles que estavam no deserto começaram a murmurar e começaram a dizer: ah, no Egito nós tínhamos aquelas panelas cheias de carne e eu queria morrer lá no Egito, em cima das panelas de carne. Ah, amados, quando o Senhor dá uma palavra, você precisa entender que esta palavra é realmente poderosa. E quando nós temos a palavra do Senhor, a certeza do Senhor, nós precisamos andar pela palavra, nós não podemos andar pelo que outros dizem e nem por aquilo que nós estamos vendo sendo apresentado a nós. E aí, vem o vento, vem as ondas, e eles acordam Jesus. E aí, então, Jesus se levanta e dá duas palavras de ordem. E aí, então, quero que você me acompanhe nesse texto, duas palavras de ordem. E ele, versículo 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha bem, ele repreendeu o vento e disse ao mar. Ele conversou com o mar. Ele repreende o vento e fala ao mar. O que é que ele fala para o mar? Ele diz: acalma-te e imudece. Acalma-te e imudece. Mas Jesus já tinha dado uma palavra aos discípulos e a palavra era essa: passemos para o outro lado. Meu amado, esta palavra, passemos para o outro lado, ainda estava presente, porque eles passariam para o outro lado. Mas agora aqueles discípulos, eles começaram a ouvir uma outra voz. Era a voz do mar. E a voz do mar e o vento fez com que eles se esquecessem da palavra que Jesus havia dado e começaram a olhar para a voz do mar. E a voz do mar dizia: vocês vão morrer. Vou repetir. A voz do mar estava dizendo: vocês vão morrer. E eles acreditaram na voz do mar. Meu amado, você tem acreditado na voz do mar? Não vou dizer voz do mar, mas eu vou dizer: você tem acreditado na voz do mal? Será que não é por isso que você está com medo de morrer? Porque você está dando muita atenção para a voz do mar. Eu quero que você entenda que a voz do mar estava ali, mas havia uma voz acima do mar, que é aquela voz que diz lá nos Salmos 146, ele diz que os montes se abalam, o mar espuma, se agita, mas ele diz: há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalado. Meu amado, este rio é Jesus. Você não precisa ficar preocupado com o mar, não. Você tem um rio calmo. Sim. E eu quero que você entenda que o mar, na verdade, ele não fica tão agitado quanto nós vemos o seu barulho. Porque se você descer, você vai perceber que há uma distância que o mar realmente fica agitado, mas quando você desce na profundeza do mar, lá não tem agitação, lá está calmo. E esse tem sido o nosso problema. Nós estamos muitas vezes ouvindo a voz do mar, nós estamos ouvindo e tendo medo, dizendo que nós vamos morrer, porque nós ainda estamos na superfície do mar e ouvindo a voz do mar, mas ainda não descemos naquilo que Deus quer que nós estejamos descendo, nas profundezas de Deus. A nossa alma não pode ficar na superfície, mas nós precisamos crer naquele que criou o mar. Talvez os discípulos, com certeza eles falaram isso, né? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Talvez, como é que pode ele fazer o mar, ouvir a sua voz e o mar obedecer? Meu amado, foi ele que criou o mar. O mar é muito grande para nós, mas para Deus não, para Jesus não. Só que tem uma coisa, meu amado, que eu quero que você entenda. Jesus viu também ali o mar, ele ouviu a voz do mar, mas ele mandou o mar calar a boca. Jesus repreendeu o vento e falou para o mar, mar, cala a boca. Ah, meu amado, como pastor, quantas vezes dá vontade de falar, cala a boca. Mas a gente não pode, porque o pastor não pode falar isso. Quantas vezes dá vontade de falar, cala a boca? Amados, quando na verdade nós cremos na palavra de Deus, alguém pode perguntar, pastor, mas Jesus não sabia que viria aquela tempestade e ia dizer para você assim, não. Porque Jesus só quer saber o que ele quer saber. O que ele não quer saber, ele não quer saber. Ele é Deus. E quando nós começamos a querer entrar na cabeça de Deus, quem somos nós, um vermezinho de Israel, para entrar na cabeça de Deus? Para com isso. Mas uma coisa tenho certeza. Jesus sabia que eles iriam passar do lado de lá. Por quê? Porque se levantasse realmente uma tormenta, se levantassem as ondas, se realmente acontecesse tudo o que aconteceu, e poderia acontecer até pior do que isso, Jesus sabia que se algum problema acontecesse, eles não sucumbiriam ao problema, mas Deus iria usar aquele problema para mostrar o poder dele na vida dos seus discípulos e discípulas. Ah, meu amado, quando você entende isso, você olha para Jesus e diz, obrigado, Jesus, porque o Senhor me dá essa certeza. E nesse momento de pandemia, Senhor, me ajuda agora a entender o teu projeto. E no meio desta pandemia, eu possa me reinventar para que, através desta pandemia, eu possa me fortalecer. Através dessa pandemia, eu possa verdadeiramente ver, conhecer o projeto de Deus, que até então eu não tinha conhecido em profundidade, como posso conhecer hoje, no momento de pandemia. Essa mensagem que está indo para você, está indo, sabe por quê? Por causa da pandemia. E aí eu entendo que Deus pode dar uma mensagem para um problema sério como é o Covid-19, através de uma câmera que está aqui oferecida para nós, para que chegue até você uma palavra desafiadora, encorajadora e criadora.
Ah, amados, a igreja de Cristo, ela está nesse momento de pandemia para deixar o Senhor usá-la num projeto maior. E o texto aqui diz que quando Jesus ordenou que o vento se acalmasse e mandou o mar calar a boca, diz que houve bonança. Eu não vou dizer para você que raiou o sol, porque o sol já tinha ido embora. Já era tarde. Mas Jesus aproveitou aquela oportunidade de tal forma que os discípulos, quando o mar calou a boca e quando o vento foi embora, todos os discípulos disseram: quem é este que manda o mar calar a boca e o mar cala a boca? Que manda o vento ir embora e o vento vai embora. Quem é este? Então Jesus olha para eles e diz: gente, por que vocês ficaram tão preocupados? Por que vocês não têm fé? O que ele estava dizendo? Gente, vocês se preocuparam com o mar, vocês se preocuparam com o vento, se preocuparam com a morte, mas eu já dei uma palavra. Vamos seguir viagem. Meu amado, houve bonança, sim. O mar ficou tranquilo, os barcos ficaram tranquilos, mas ainda não era hora de voltar. Sabe por quê, meu amado? Porque quando Deus dá uma palavra, Ele não volta atrás. É isso que Isaías, no capítulo número 55, ele diz: porque a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo pela qual o Senhor a designou. Ah, quando Deus dá uma palavra, e nós realmente cremos nesta palavra, e não ficamos no meio do mar, nós atravessamos o mar. Eles não sabiam qual era o projeto de Jesus, mas sabia que Jesus tinha um projeto com eles. Vou repetir. Eles não entendiam qual era o projeto de Jesus para atravessar o mar, mas sabiam que quando Jesus os chamou-os para mostrar esse projeto, não somente na teoria, mas também na prática. Lembra-se que nós dissemos que antes disso, o dia todo ele passou pregando, falando em parábolas, explicando as parábolas, o dia todo. Só que agora era a hora de colocar em prática tudo aquilo que ele havia falado o dia todo. E para isso eles precisavam atravessar o mar. Ah, meu querido e minha querida, entenda que Deus está te desafiando nesses momentos, não apenas para você ser um ouvinte da Bíblia, um ouvinte da palavra de Deus, não. Mas Ele quer que você seja um praticante e uma praticante. Às vezes, e nós sabemos disso, há muita gente que tem a Bíblia na sua cabeça, tem uma mente privilegiada. Há pessoas que você conversa com ela, você fica impressionado, impressionada com tanto conhecimento que tem da Bíblia. Mas Jesus, quando fala aos judeus, aos fariseus, ele diz: olha, se vocês sabem tudo isso, se vocês praticassem, seria bom, hein? O que o Senhor está desafiando a igreja, o que o Senhor está me desafiando como pastor, nesse momento de pandemia é: pastor, prega a palavra, para que a igreja entenda que nesse momento de pandemia é só colocando a palavra em ação, é só colocando a fé em ação, é só crendo no projeto de Deus, ainda que eu não o entenda totalmente, mas eu sei que é de Deus, então estou mergulhando nesse projeto. E aí, quando você assim entende,
Ao invés de lastimar, puxa, eu estava esperando que comemorasse a Páscoa com a igreja no templo. Ah, eu esperava que no culto da família nós fizéssemos a campanha dos lares, todas as casas iriam receber a igreja como nós fazíamos antigamente aqui. Ah, nós iríamos ter a última semana, seria a campanha da família, aí nós iríamos convidar, já havíamos convidado o pastor Márcio Abex e algumas pessoas para que estivessem conosco, mas de repente você olha e fala, mas não foi possível. Mas aí você vê do outro lado e diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui em Itapeva, porque o Senhor sabia que tudo isso ia acontecer. E o Senhor está nos preparando para algo grande e desafiador que o Senhor vai fazer quando passar esta pandemia. E aí eles não ficaram no meio do mar. Diz a palavra de Deus que eles seguiram viagem. Às vezes nós paramos no meio do caminho. Eu mesmo já preguei muito sobre esse texto. Eu me lembro que sempre eu encerrava dizendo, e houve bonança. Meu amado, então agora você quer bonança na tua vida? Olha, aceita Jesus no teu barco. Amém. É tremendo, gente. Isso é de Deus. Nada contra. Mas o que o Senhor quer falar conosco hoje e a partir de agora, Ele quer mostrar o seu projeto. E o seu projeto com você é a tua família. E aí você pergunta, pastor, onde que encaixa a família? Aqui. E às vezes nós também ficamos assim, Senhor Deus, onde é que eu me encaixo? Onde é que eu encaixo a minha família aqui? Meu amado, nós precisamos encaixar a nossa família, porque a família é projeto de Deus. E há um ditado que diz, o homem pode fazer muitas conquistas. Ele pode conquistar tudo na sua vida. Mas se ele perdeu a família, ele não conquistou nada. Está entendendo? O Senhor quer fazer algo tremendo, algo glorioso na tua família, entenda isso. Quando Ele diz, você vai passar, oh, glória a Deus, eu também vou passar. Mas nós não vamos passear de barco, e eles não saíram só para ter uma experiência ali no meio do mar. Não, amados, Deus nunca nos chama para uma experiência sem que haja uma finalidade na experiência. Eu creio que Deus nos colocou aqui, nos coloca aqui para nós passarmos por esta experiência. Porque a experiência, e diz isso a palavra de Deus, ela gera esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Meu amado, quando o Senhor te faz passar por algumas experiências, lembre-se que há uma esperança. E é sobre essa esperança que eu quero dizer a você agora. Não vou ler, mas você pode ler na sua casa. Diz a palavra de Deus que eles atravessaram o mar. Só que quando eles chegaram do outro lado do mar, havia um projeto ali para ser realizado com Jesus, por Jesus e com os discípulos. Entenda isso. Agora os discípulos não poderiam dizer, olha, quem é esse? Não. Quando eles atravessaram o mar, eu acredito que quando eles pisaram em terra seca, eles não perguntavam quem é esse um para o outro, mas um olhava para o outro e dizia, esse é o cara. Esse é. Ele é. Porque antes a gente não conhecia bem. Mas quando nós passamos pela tormenta, nós o conhecemos. Como é que foi com Jó? Quanto sofrimento, né, amado?
Mas aí, ao final, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Meu amado, é isso que o Senhor quer fazer com você. Minha amada, é isso que o Senhor quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer com a igreja. É conhecer e prosseguir em conhecer este Jesus. E como é que nós conhecemos? No meio da pandemia. No meio das tempestades. No meio do momento em que o mar abre a boca para engoli-los. E eles dizem, Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer. Aí eles já estavam achando até que iam morrer, porque a boca do mar era muito grande. Eles achavam que a boca do mar ia engoli-los. Meu amado, você acha que o Covid-19 vai engolir você? Para com isso. Quando eles disseram, Senhor, não se te dá que morramos, o Senhor não se importa que a gente morre. Jesus se levanta e fala assim, ô mar, você não vai comer ninguém, não. Cala a boca. E o mar fechou a boca e foi. Está entendendo? Mas qual era o projeto, então, da família? Capítulo número 5, nós não vamos ler isso tudo, não. Diz, entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Estava sempre de dia e de noite clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou e exclamou em alta voz, que temos? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus havia dito, sai dele, espírito imundo. Amados, esta história macabra. Quando Jesus chega no mar, do mar, à praia, de longe alguém viu Jesus e correu para Jesus e se ajoelhou diante de Jesus e implorou em nome de Deus que Jesus não o atormentasse. Meu amado, a primeira tormenta no meio do mar, eu quero dizer para você que é a tormenta natural. Tormenta essa que nós passamos, tanto é que nós estamos passando por ela, mas isso é uma tormenta natural. Houve em outros tempos, você sabe disso. No próprio Brasil, quantas pessoas morreram de malária, quantas pessoas morreram de febre amarela, quantas pessoas morreram de sarampo, gente, e tantas outras. E mundialmente também falando, quantas? Isso é da natureza. Até que se descubra uma vacina, mas é da natureza. Mas quando Jesus chega do outro lado do mar, e esse era o projeto, havia alguém que tinha uma tormenta, mas esta tormenta não era natural. Essa tormenta era espiritual. Era um homem que vivia na sua casa, que vivia com a sua família, mas em dado momento ele não conseguia ficar na sua casa.
E hoje, um grande problema que a segurança tem enfrentado é, nessa pandemia, a violência no lar. As pessoas que estão dentro de casa, ao invés de se agregarem, ao invés de se juntarem, ao invés de se amarem, elas estão se degradando. E o resultado disso é que se o marido realmente bater na mulher, ele vai ter a lei Maria da Penha e ele vai ter que se afastar da sua esposa, ele não vai poder se achegar no seu lar menos de 500 metros dela. E é isso mesmo, a proteção que tem que ter mesmo. Mas eu quero que você entenda que esse homem, eu não sei, aquele tempo não tinha lei Maria da Penha, não. Aquele tempo, o homem não era punido por maltratar a mulher, muito pelo contrário. O homem que maltratava a mulher, ele se achava. Mas este não conseguiu, como se dizem, né, fazer vida com a sua mulher. Ele não conseguiu fazer vida na sua casa com os seus filhos. Ele não conseguiu fazer vida com os seus pais, ele não conseguiu fazer vida com ninguém. Mas ele foi parar deste outro lado, e eu quero que você entenda que do outro lado do mar já não era a província de Nazaré e nem era o território habitado pelo povo de Israel, não. Ali era um outro tipo de gente, era um povo gentílico. E ali era um lugar onde este, excluído de tudo, que não acreditava nem nele mesmo, e veio parar em uma situação subhumana, nem marginalizado era, pior que isso, que o marginalizado é aquele que está às margens da sociedade, mas esse não. Esse, a história que a Bíblia diz é que ele, ao invés de morar na sua casa, ele morava em túmulos. Ele vivia gritando todo dia, de noite e de dia, tanto na cidade quanto nos campos. E a história paralela diz que este homem provocou muitos problemas ali, porque haviam pessoas que não iam até lá de medo desse homem. Porque ninguém conseguia segurá-lo. E o texto diz que ele era preso com correntes, ele era preso com grilhões, e ele despedaçava os grilhões, e ele despedaçava as cadeias. Então, este homem era um verdadeiro tormento. Eu fico imaginando a sua família. Agora, imagino eu, não sabendo nem onde ele estava. E também não queria saber, porque enquanto lá ele só trouxe problemas, ele era o problema. E alguns até disseram que bom que esse problema foi embora. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Este que era um grande problema. Este que a família já não mais via esperança. Este que ele mesmo não se achava com esperança, porque ele já assumiu antecipadamente o seu futuro. Ele já assumiu a morte, porque ele já dormia nos sepulcros. E conta-se que, ao desembarcar ali, e era comum isso, que à beira do mar haviam várias cavernas, e ali então eram feitos os sepulcros. E ele já morava ali. Ou seja, ele já estava antecipando o seu fim. E nada poderia livrá-lo. E aquela cidade já não tinha mais o que fazer, porque
quanto mais queriam prendê-lo, ninguém conseguia. Então aí eu volto na mesma questão da tempestade lá, que era a tempestade natural, e que Jesus deu uma palavra tempestade natural, e a tempestade natural cessou. O mar calou a boca e houve bonança. Mas agora, meu amado, havia uma tempestade que não era natural, era espiritual. E quando aquele homem viu Jesus, ele correu, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse a Jesus: eu peço por Deus, não me atormentes. Sabe quem é que estava pedindo? Não era aquele homem. Porque aquele homem não estava no seu juízo perfeito. Ele estava possuído de uma milícia, Quando Jesus perguntou, qual é o teu nome? Este homem respondeu o quê? Esse homem respondeu? Legião. Sabe o que é uma legião? Aproximadamente por volta aí de 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então aquele homem, ele estava preso por cerca de 6.000 soldados do inferno. Estava dentro dele. Ele já não tinha mais forças, ele já não conseguia nada. E as pessoas que queriam obrigá-lo a ficar preso também não conseguiam. Então, eu volto àquela mesma história. Não havia quem pudesse dar jeito naquele homem. Assim como hoje não há quem possa, por enquanto, dar jeito nessa Covid-19. Só que a Covid-19, meu amado, vai passar. Agora, aquele homem, se Jesus não passa ao mar, esses demônios iriam destruí-lo. E aí você vai entender por que é que Jesus, quando chama os seus discípulos, e a palavra de Deus diz, quando Marcos escreve, sendo já tarde, Jesus Cristo disse, passemos para o outro lado. Ah, meu amado, talvez os seus pais já tivessem falado dele, não dá mais porque já é tarde, ele não muda. As autoridades daquela ilha, daquela cidade onde este homem estava, eles também talvez tivessem dito, olha, esse é caso perdido, esse não dá jeito não. Mas para Jesus não tem tarde. Jesus, todo tempo é tempo e tempo presente. Então eu quero que você entenda, igreja. Entenda, igreja. Nós vamos passar por essa pandemia em nome de Jesus. Mas o Senhor tem ainda um desafio para a igreja. O projeto da igreja é trazer os endemoninhados. É alcançar aqueles que nem eles acreditam neles. Aqueles e aquelas que nem a sociedade acreditam neles. Aqueles que já foram presos de toda forma e não conseguiu. Por quê? Porque esta situação, essa grande dificuldade, essas ondas enormes, essa tormenta, está dentro. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus chegou, ele viu de longe e falou assim, não me atormentes. Agora Deus está falando com você, presta bem atenção nisso. Quando existe um pecado no nosso coração, aí é o interior, é a tormenta interior.
quando existe algo que nós estamos fazendo que é contrário à palavra de Deus, quando a palavra vem, nós falamos, não me atormente com essa palavra. Você está entendendo? Nós não temos prazer na palavra de Deus, nós fugimos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta conosco mesmo e ela vai dentro de nós, ela vai até a nossa alma. Então, aquele demônio que estava ali, com legalidade do tormento e atormentando e sendo tormento, e ali ele era o terror, ele era o tormento, mas quando Jesus chegou, o próprio demônio veio e diz, não me atormentes. Ah, meu amado e minha amada, a igreja tem que entender isso, que quando nós estamos na palavra de Deus, nós vamos ser tormento para os demônios. Nós vamos ser tormento para os demônios. Nós não vamos ser tormento para os humanos. Aquele demônio se prostrou porque ele percebeu que Jesus não atravessou o mar com os seus discípulos sem um propósito. E o propósito ele sabia que era libertar aquele gadareno. Porque lá no templo Jesus já havia falado isso, e nós falamos isso a semana passada. Quando Jesus entra no templo, abre o livro do profeta Isaías, no capítulo número 61, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, a trazer libertação ao cativo. A desprender aquele que está preso pelos demônios e proclamar liberdade, libertação. Ah, meu amado, quando Jesus chega, aquele que atormentava todo mundo, agora foi atormentado. A igreja está no mundo, meu amado, para atormentar os demônios. Porque sabe que ali, Jesus sabia que ali havia um ser humano que fora criado à imagem e semelhança de Deus para viver em família, porque lá no livro do Gênesis diz, e criou Deus então, fez a mulher porque não é bom que o homem viva só. Quando ele diz homem, creia, é homem e mulher, ninguém vive só. Então o Senhor colocou a família no seu projeto. Então quero dizer a você que família é o projeto de Deus. Mas o desfazer famílias é o projeto do diabo. Qual é o projeto? Qual é o projeto que você quer? É o projeto de Deus. Por isso Jesus Cristo disse aos discípulos, mas é tarde. Não, não é tarde. Meu amado, para quem está sofrendo, nunca é tarde. Porque ele está esperando sempre um socorro. Só que aquele homem já não tinha mais chance nenhuma. Mas quando Jesus chega, ele se prostra. E Jesus só diz uma coisa, e diz o texto, você ouviu e vai ler na sua casa. Jesus olha para dentro daquele homem, para a tormenta interior e diz, sai deste homem. E aí então, aqueles demônios fizeram um pedido para Jesus e falaram, não nos mande embora do nosso território. Sabe por quê? Aquele lugar ali era território de demônios.
Então aquele território, os demônios acolhiam as pessoas, mas para fazê-las o que fez com esse homem. Por isso, tinha ele esse problema. E eles falaram, não nos mande fora dos nossos termos, mas deixa que nós entremos naqueles porcos. Aí então Jesus falou, pode entrar. E imediatamente os porcos precipitaram ladeira abaixo e se afogaram. Só que aquele homem, depois disso, foi libertado. Por quê? A tormenta de dentro dele havia desaparecido. Sabe por quê? Porque a mesma palavra que disse aos discípulos, passemos para o outro lado. Vençamos a tormenta natural, porque nós vamos precisar usar o poder da palavra para vencermos as tormentas espirituais. E aí eu pergunto a você, membro ou não da igreja, além da Covid-19, que é natural, o que é que tem atormentado o espiritual de você? Talvez algumas lembranças do passado que tem te feito escravos. Talvez um pecado não confessado. Talvez até, olha, eu não vou mais na igreja, não adianta o pastor ir em casa, que o pastor não vai porque não pode ir, né? Mas na hora que passar o Covid-19, eu vou. Pode esperar. Mas, meu amado, o Senhor está mirando no seu interior nesta noite. E aí então, amados, quando eles viram, aqueles que cuidavam de porcos, viram o que Jesus havia feito, eles fugiram. E a Bíblia diz bem isso, eles fugiram. E foram para a cidade, foram para os campos e contaram. Sabe o que eles contaram? Que morreram os porcos. Morreram os porcos. Ele diz que todo criador de porco veio ali para ver os porcos boiando no mar. Eu vou dizer para você, hein, dar uma reportagem boa para a Rede Globo, hein? 2.000 porcos! Você está entendendo? E quando eles chegaram para ver os porcos, viram-se os porcos, mas também viram aquele que outrora era possuído pelos demônios que trazia no seu interior uma tormenta. Já não estavam mais com ele, porque ele estava vestido, antes ele só vivia sem roupas. Em perfeito juízo, sentado, sabe onde? Pertinho de Jesus. Aquele demônio que disse, arreda-te de mim, vai embora, não me atormentes. Agora não, sabe por quê? Porque aquela tormenta que estava dentro dele dos demônios, quando Jesus ordenou, sai dele, eles tiveram que obedecer. Meu amado, não é só o mar que Jesus fala, cala a boca. Não é o vento só que ele fala, calma-te. Mas ele fala também para os demônios, sai dele. E agora eu quero que você entenda isso. Se você está com medo, meu amado e minha amada, em nome de Jesus eu digo, espírito de medo, sai! Em nome de Jesus. Não abrigue o espírito de medo. Louve a Deus. Porque nesse momento Ele está te dando a oportunidade de conhecer Jesus melhor do que você conhecia. E aí quando viram que aquele homem estava ali, eles expulsaram Jesus e dizendo, você não pode ficar aqui, porque você é o cara que mata porcos. Eles não noticiaram, amado, que havia um sobrevivente do diabo. Porque isso não dá ibope. Você está entendendo? Não dá ibope.
o que dá ibope são 2.000 mortos. E eles chegaram para Jesus e disseram, vai embora daqui, porque veio aqui só para causar mortes. E sabe o que Jesus Cristo fez? Com certeza haviam muitos ali que precisavam. Mas eles se reuniram em uma grande assembleia ali dos moradores daquele lugar, falando para Jesus, nós não queremos você. Nós preferimos os porcos. Você prefere Jesus ou você prefere os porcos? Está preocupado, meu amado, como você vai sobreviver no meio da crise? Amado, não dá valor para os porcos. Dá valor para Jesus. Dá valor para aquele que o Senhor restaura. Aí quando Jesus foi embora, sabe o que aconteceu? Aquele homem que estava junto de Jesus, vai até Jesus. E quando Jesus vai entrar no barco, Jesus falou, desse lugar eu não fico mais não. Senhor, eu quero ir contigo. Nada mais justo, eu também gostaria de ir com Jesus. Gostaria não, eu gosto, eu quero ir com Jesus. Eu sei que você também. Mas Jesus não deixou que ele fosse com Jesus. Jesus falou, não, comigo não. Se fosse eu ia questionar Jesus, agora que eu te conheci, o senhor não vai querer que eu vá contigo? Meio tipo com aqueles de Emaús, né? Quando eles viram Jesus no partir do pão, Jesus desapareceu. E agora ele quer ir com Jesus, não falou de jeito nenhum. Aí Jesus falou, sabe por que você não vai comigo? Porque ainda você vai para a tua casa para restaurar a sua família. A tua família que achava que era tarde para a tua recuperação. Ai, Jesus. Será que você, olhando para o seu irmão, será que você, olhando para o seu pai, para a sua mãe, por alguém na sua família, você olhando para ele, você já não disse isso até para Jesus? Esse não tem mais jeito, já é tarde. Agora imagine aquele homem voltando, barba feita, roupa. Detalhe, meu amado, não estava com um semblante oprimido, mas agora com um sorriso nos lábios. E chega à sua casa, e Jesus Cristo vai para a tua casa e conta aos seus o que aconteceu com você. As maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Meu amado, a Bíblia não diz, gostaria de saber, mas eu presumo. Não diz quando ele chegou na sua casa, mas eu presumo como foi. Mas uma coisa que é interessante que a Bíblia diz, que ele saindo, ele começou a dar o seu testemunho a Decápolis, 10 cidades que eram interligadas. Tipo assim, a grande São Paulo, o ABC, onde uma cidade é grudada na outra. E ele passa por 10 cidades, detalhe, não eram judias, não eram cidades de judeus, não, eram gentios. E ele foi falando, e as cidades foram se convertendo pelo testemunho daquele homem. Por quê? Porque a fama dele já era conhecida pelas 10 cidades, ele já havia passado por lá com a tempestade interior, mas agora ele está voltando livre da tempestade. Ele foi um missionário que não apenas na sua casa mostrou o que Jesus havia feito por ele, mas em 10 cidades ele proclamou o que Jesus tinha feito por ele. Mas voltando agora à família.
O Senhor também está chamando a igreja de Cristo, está chamando você, está me chamando, para que nesse momento de pandemia, onde nós ficamos em casa, passamos o maior tempo em casa. Que não haja dentro de nós a tormenta que atormenta os nossos familiares. Mas que a palavra de Jesus nos liberte da tormenta para sermos bênção dentro das nossas casas, junto às nossas famílias e junto também aos parentes, aos vizinhos e, por que não dizer, a esta cidade e a tantas outras cidades que conhecerão o testemunho de Jesus na tua vida. Nós demos o título desta mensagem: Vamos passar por esta tormenta. E Deus vai sarar as famílias. Se você crê nisso, coloca a tua vida diante de Deus agora. Se Deus colocar na tua mente agora alguém que você precisa orar por ele, orar por ela. Talvez alguém que esteja preso ou presa. E você mesmo já olhou e falou, não tem esperança não. Ou talvez alguém que esteja no hospital e até desenganado. E você já ouviu dizer, não tem esperança não. Ah, meu amado e minha amada, o Senhor está dizendo, não é tarde. Passemos para o outro lado. E vamos ver a libertação. E vamos ver a restauração do plano de Deus, que é a verdadeira família. Vem, Senhor Deus, agora, Pai. Vem agora, Senhor, tocando em cada um, em cada uma. Vem, Senhor Deus, entrando em cada família, em cada lar. Vem, Senhor Deus, libertando dos demônios. Vem libertando do medo. Vem libertando, Senhor Deus. Liberta mesmo, Senhor Deus, desta tormenta. Mas através da tua palavra, Senhor, através do Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, Senhor Deus, fortalece, Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece a família, fortalece, Senhor, para que possamos, sim, ó Deus, passando por essa tormenta natural, possamos trabalhar nas tormentas espirituais e resgatando homens e mulheres que são criados à imagem e semelhança de Deus, mas que o inimigo tem possuído e feito deles tempestades. Liberta mesmo, Senhor. E agora eu clamo, Senhor Deus, derrama da tua paz no nosso coração. Derrama em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um hino. 342. Tem a ver com a mensagem. 342, o título deste hino é Sossegai. Então eu quero dizer a você, sossegai. O Senhor já mandou o mar fechar a boca, porque Jesus já abriu a boca, profetizando na tua vida. Profetizando na tua vida. Você vai atravessar e Deus vai te usar. 3, 4, 2.
e o mar se revolta, as ondas nos dão calor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se treta que morramos, podes assim dormir, pois a cada instante nos vemos já prestes a submergir. A minha palavra obedecerão, sossegai. O vento em fúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a mão tragar, que leva o dono da terra. Pois todos têm de obedecer, sossegai, sossegai, porque haveríamos de temer, sossegai. Mestre, muito grande tristeza, me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, vem, mestre, vem acudir. De ondas do mar tão medonhas, como me livrarei? Só tu podes salvar-me, ó mestre, vem, pois, meu Senhor e Rei. A minha palavra obedecerão, sossegai. O vento em fúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, que leva o dono da terra e céu. Pois todos têm de obedecer, sossegai, sossegai, porque haveríeis-vos de temer, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Detente comigo, ó mestre, excelso dom dos céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. A minha palavra obedecerão, sossegai. O vento em fúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, que leva o dono da terra e céu. Pois todos têm de obedecer, sossegai, sossegai, porque haveríeis-vos de temer, sossegai. Amém. Nesse momento eu quero agradecer a todos e a todas que participaram desse culto de louvor a Deus. E que a palavra do Senhor verdadeiramente possamos guardar no nosso coração. Que possamos repensar, não só pensar, mas repensar durante esta semana. Deus tem uma palavra e esta palavra não vai voltar vazia. Ela está alcançando. Ela alcançou você. E nesse momento nós ainda lembramos, desta semana agora, que começa hoje, na quinta-feira, continuaremos com
o estudo bíblico, que é o grupo de células, e você faz parte também. E nesse momento nós vamos estar impetrando a bênção apostólica, como nós fazemos na igreja. Onde você estiver, coloque a tua mão, para que Deus coloque a palavra dele de bênção na tua vida, na tua família. Deus garante, vamos passar esta tormenta. E Deus vai nos usar a partir da restauração do nosso lar e alcançar esta cidade e muitas almas. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja de Jesus Cristo. E conosco permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e a todas. Hoje